Bem, bom dia a todos. Aqui é o professor Vinícius Rodrigues Vieira. É um prazer recebê-los presencialmente e online para a apresentação do meu mais recente livro, um livro em inglês, Shaping Nations and Markets, Identity, Capital Trade and the Populist Rage. É um livro que tem como base o meu doutorado em Relações Internacionais na Universidade de Oxford, que eu terminei já faz um tempo, em 2015, mas graças, né, talvez tenha sido o lado positivo para um acadêmico como eu, dessa onda populista, aquilo que eu desenvolvi inicialmente focado em questões de comércio exterior, comércio internacional, aplica-se também à questão do surgimento de movimentos nacionalistas à direita, nos casos que eu estudei, que são Brasil, Índia e Estados Unidos. Antes de começarmos aqui a fazer uma breve apresentação sobre o livro e depois nós teremos aqui os comentários da professora Cristiane Lucena, professora associada do IRI, Instituto de Relações Internacionais, e também integrante do grupo ao qual eu pertenço aqui no IEA, que é o grupo de Economia Política Internacional, que estuda questões de democracia, globalização e democratização e descarbonização, a questão ambiental também super relevante. É coordenado pelos professores Eduardo Viola e pela professora Lourdes Sola, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas deu grande apoio para a realização desse evento. Gostaria aqui de reconhecer esse apoio. E também aproveitando que estamos aqui no IEA, aqui para o registro, também me deixa muito feliz o fato de estar aqui hoje apresentando este livro no IEA, porque quando eu fui aluno de jornalismo da USP na graduação, de 2002 a 2007, no período de 2002 a 2004, eu trabalhei no Instituto de Estudos Avançados, no então projeto Cidade do Conhecimento, coordenado pelo professor Gilson Schwartz, que disse que ia estar online. Então, gostaria aqui de estender meu agradecimento ao IEA por ter sido parte do começo da minha carreira acadêmica. Foi talvez ali um momento fazendo iniciação no IEA de 2003 a 2004, quando eu fui estagiário em 2002 no projeto Cidade do Conhecimento, foi quando eu realmente tive um senso, uma percepção de que eu gostaria de seguir carreira acadêmica, o que eu acabei fazendo posteriormente com a pós-graduação no exterior, e hoje também tenho aqui a filiação ao IEA como membro desse grupo liderado pela professora Lourdes Sola. Então, fazendo aqui as devidas apresentações, a ideia é que eu fale por aproximadamente 20 minutos, provenha para vocês uma espécie de sumário do livro, e nos 20 minutos, 25 minutos seguintes, vamos ter aqui um debate com a professora Cristiane, que, reitero, muito gentilmente aceitou fazer a leitura do livro. Então, vamos começar aqui passando os slides. Em primeiro lugar, um pequeno sumário do livro, né, do que se trata. Em primeiro lugar, os objetivos do ponto de vista teórico, metodológico. Eu adoto uma abordagem de métodos mistos para justamente demonstrar que aquilo que é convencionalmente considerado pela literatura sobre preferências domésticas de comércio exterior tem algo faltando. E esse elemento é justamente a questão da identidade nacional. Geralmente essa literatura é fundamentada na questão da organização de interesses, ou seja, grupos de lobby, e, portanto, os grupos mais organizados teriam mais poder econômico. Teríamos também a questão das assimetrias de informação, ou seja, os grupos que melhor conseguem ter acesso a informações pertinentes às negociações ou produzir conhecimento sobre as negociações teriam mais força para impor as suas visões, as suas demandas junto aos negociadores, e também instituições políticas gerariam essas assimetrias de poder, ora favorecendo coalizões mais protecionistas, ora favorecendo coalizões mais liberalizantes. E para completar o que eu chamo dos is tradicionais, nós temos, claro, o papel das ideias econômicas, como, por exemplo, aqui no Brasil, em que temos ainda claramente aí uma oposição entre economistas, policymakers mais liberais e policymakers mais protecionistas. Então, o que seria esse elemento da identidade que faltaria? Eu desenvolvi no livro um conceito chamado capital identitário, que aqui para registro é importante dizer,
ele é empregado, mas não da maneira como eu defini o termo, ele é empregado em estudos de psicologia, em outros estudos, como querendo dizer aquele conjunto de experiências que os indivíduos detêm. Mas nesse caso, no nível macro, no nível da política, o capital identitário ele é justamente o grau de associação de determinado ator coletivo, nesse caso, setores econômicos, com aquela que seria a identidade dominante do país para definir a nacionalidade daquele Estado soberano. Pode parecer um pouco complexo no primeiro momento, mas paremos e pensemos. Até que ponto que, por exemplo, nós temos, no caso do Brasil, né, discursos de identidade nacional empoderando do ponto de vista simbólico, principalmente via a defesa que nós temos desde os anos 30 de sincretismo, mais recentemente vinculado à noção de diversidade racial, de pessoas da população não branca do país como sendo ali representativa do ponto de vista, pelo menos, retórico. Não estou aqui, obviamente, falando do poder econômico desses indivíduos. Da mesma maneira, nos Estados Unidos, esse embate mais à direita, trumpista, favorecendo uma concepção centrada nos white, brancos americanos, cristãos, WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, versus a noção que foi muito bem representada pela eleição de Barack Obama em 2008, de uma América pós-racial, uma América que ia até além do multiculturalismo, com contribuições de migrantes, principalmente aqueles que chegaram em maior número a partir dos anos 60, com reforma migratória de 65 nos Estados Unidos, de origem não branca e não cristã, em muitos casos. Então, até que ponto que temos aqui o capital dos setores sendo informado não apenas pelo seu poder econômico, mas também pela proporção da mão de obra que está vinculado a determinada religião, determinada etnia, determinado grupo racial, em alguns casos, até mesmo extrapolando aqui os casos que eu foco no livro, Brasil, Índia, Estados Unidos, grupos linguísticos que seriam mais representativos da nação e, portanto, teriam mais poder econômico. Então, no caso aqui do livro, o capital identitário é justamente a contribuição de cada setor econômico, como, por exemplo, produção de têxteis, o agronegócio, no caso do Brasil, dentro do agronegócio, diferentes segmentos, produção de grãos versus produção de carne, produção de celulose, no caso ali da indústria, né, que é um semi-manufaturado, serviços de tecnologia, como é no caso da Índia, quais seriam justamente as proporções ali de grupos religiosos, étnicos, raciais, que dariam mais poder a esses setores, ainda que os setores não estejam conscientes desse poder, por conta daquilo que eu acabei de explicar para vocês, a vinculação desses setores via composição étnico-racial linguística, a noção de identidade nacional mais defendida pelo Estado que prevalece em determinado período de tempo em cada Estado. Portanto, o pressuposto que é testado empiricamente é que esse capital identitário ele gera assimetrias de poder. Então, se nós tivermos justamente aquele grupo étnico-racial mais presente, por exemplo, numa coalizão liberalizante, e considerando que a coalizão liberalizante pode ter o mesmo grau de organização que a coalizão protecionista, o argumento é que a coalizão liberalizante acaba por prevalecer sobre a coalizão protecionista, por exemplo, em função desse elemento do qual nem todos e os próprios grupos estariam cientes da sua existência e da sua relação com o poder político. Então, nós temos aqui contribuições do livro não apenas para a questão de negociações comerciais, mas, como alguns de vocês já devem ter inferido, também para os debates contemporâneos sobre nacionalismo, ressurgimento do nacionalismo. No caso dos Estados Unidos, acho que é bastante óbvia essa questão entre a população branca, que apoia ali o Partido Republicano, a ala trumpista, e que se sente o quê? Perdedora da globalização, perdedora da migração de postos de trabalho para locais como o México, a China, ou até mesmo, ainda que esses locais não tenham roubado, como na retórica republicana trumpista, os postos de trabalho dos trabalhadores brancos americanos nas manufaturas, pela robotização. Mas o que vale aqui é a retórica política. Então, você tem o quê? Uma mobilização dessas populações em função não apenas de perdas econômicas, mas das suas identidades. E, portanto,
podemos entender aqui, via esse conceito de capital identitário, como que os países reagem à globalização, porque é possível mapear os perdedores e vencedores da globalização e talvez identificar por meio do capital identitário quando que os perdedores e os vencedores têm mais poder. Então, o capital identitário pode ser, uma espécie de tiebreaker, ou seja, o elemento que desempata a correlação de forças, em caso de equilíbrio, entre a coalizão liberal e protecionista, no caso de uma decisão como a formulação de posições negociadoras nos acordos de liberalização. E o grande foco aqui no livro, que reflete originalmente o meu trabalho desenvolvido lá em Oxford, é a OMC. A OMC, a rodada Doha, que iniciou-se em 2001 e até hoje não foi concluída. Como eu vou mostrar para vocês ao fim aqui da apresentação, também não quero me alongar muito além do tempo, temos desde os anos 2000 uma correlação forte já entre o protecionismo, no caso americano, e a presença de população branca em setores econômicos que são protecionistas. Isso é transmitido via Congresso americano. A questão é que nem republicanos, naquela época, na presidência de George W. Bush, nem democratas, inclusive o governo Obama, deu a devida atenção, nenhum dos dois grupos políticos deu a devida atenção a essa demanda, que acabou sendo vocalizada pelo trumpismo no caso dos Estados Unidos. Então, esse é o argumento geral do livro. Temos aqui alguns exemplos. Aqui não atualizei aqui a apresentação, já saiu setembro, né? Então, setembro, estamos em outubro, já saiu. Depois eu vou passar para vocês aí dados para quem tiver interesse em adquirir a versão eletrônica, ou quem quiser o contato pode enviar aí pelas perguntas online. Eu posso enviar o primeiro capítulo, o PDF, está disponível para divulgação. E talvez agora seja interessante já introduzir como que o populismo se enquadra nessa narrativa, porque o que eu falei até agora é muito sobre o comércio. Então, o que seria a contribuição desse conceito de capital identitário para a questão do populismo? Ora, o populismo ele sempre opõe, na acepção corrente da literatura, um grupo, né, que se diz representar a verdadeira vontade popular, o que é o povo, contra uma elite corrupta. Se eu defino como um líder populista, como no caso, por exemplo, do Trump, que quem é americano de fato tem determinadas características, eu estou empoderando aquele grupo. Então, por isso que é interessante nós pensarmos não apenas no capital identitário como empoderando os setores econômicos, a princípio, mas também como um instrumento político para que líderes, principalmente da direita, e como a maior parte da literatura os caracteriza de extrema direita, porque são nacionalistas e acabam ali desenvolvendo posturas mais ou menos sectárias, para ser aqui minimamente justo com a crítica ao populismo de direita, eles tentam, portanto, tentar redefinir quem tem essa centralidade dentro da nação. Então, o que nós tivemos aqui, por exemplo, no caso do Brasil? O Brasil, sendo um dos casos, e eu desenvolvi inicialmente esse framework muito antes da ascensão do que hoje é caracterizado no Brasil como sendo a extrema-direita, ou para alguns uma ultradireita, que ainda tem um mínimo de compromisso com a democracia, nós temos claramente no discurso do Bolsonaro, e acho que gostemos ou não do Bolsonaro, isso é evidente, aqui não é necessariamente uma crítica aos eleitores dele, mas é um fato. Você vê o que? Uma grande proporção de evangélicos votando no Bolsonaro. E claramente um discurso de identidade nacional que tenta substituir a centralidade da questão da raça no Brasil como sendo um elemento que define o que é ser ou não brasileiro do ponto de vista cultural, pelo elemento ali cristão, tanto que o Bolsonaro também atrai muitos católicos conservadores. E aí vocês vão me perguntar, mas Vinícius, o que isso tem a ver com o comércio exterior? A gente mostra no livro que tem ali uma relação entre a proporção de evangélicos em algumas regiões do país e a presença do agronegócio. Então a gente pode entender essa mobilização da identidade evangélica, talvez para nós aqui em São Paulo, uma grande metrópole, isso é difícil de perceber, mas como uma maneira de empoderar o agronegócio, haja vista que antes o agro ele foi deixado de lado ali, principalmente pós-crise de 2008,
foi deixado de lado no sentido, na percepção do agro, de que não houve acordos comerciais que foram avançados pelo governo do Lula, no segundo mandato, e o governo da Dilma, que adotou uma postura cada vez mais próxima ali ao protecionismo, ao inward-looking approach tradicional. Outro caso dos que eu cobro no livro que eu ainda não abordei aqui nessa breve exposição é o caso da Índia. A Índia, desde 2014, está sob a liderança de Narendra Modi, que é um nacionalista hindu. Imaginando aqui que a maior parte da audiência presencial e também online não tem grandes informações sobre o background político da Índia, nós precisamos entender que pós-colonização britânica em 1947, quando há a saída dos britânicos, a Índia ela é fundada sob os seguintes fundamentos inscritos na sua Constituição: uma república secular e socialista. Não socialista no sentido da antiga União Soviética, mas no sentido de valorizar ali propriedades coletivas, a ação do Estado dentro de um framework democrático. Secular, não no sentido talvez usado pelo Ocidente, e ouvi isso muito durante o desenvolvimento do doutorado lá na Inglaterra, deixar a religião no espaço privado. Mas o secularismo indiano deve ser entendido como o igual respeito a todas as religiões. Em grande parte, isso foi desenhado para resolver ou mitigar as tensões entre hindus, que são uma grande maioria dos 1,4 bilhão de habitantes hoje da Índia, mais de 80% são hindus, pela classificação oficial do censo, ainda que o hinduísmo tenha ali diferentes segmentações, versus os muçulmanos, que são uma minoria na Índia, mas só para vocês terem uma noção, dentro da Índia nós temos um Brasil de muçulmanos, 200 milhões de pessoas, ou seja, uma minoria muito ampla. E o que nós temos até os anos 80 na Índia? Um consenso em torno desse secularismo. Mas, como já havia desde a época da luta pela independência, principalmente a partir dos anos 20, em contraponto ao partido do Congresso que domina a política indiana de 47 a 89, com um breve período de 77 a 80, quando houve um governo de oposição pela primeira vez na história da Índia, nós temos a partir dos anos 80 o BJP, que é o Bharatiya Janata Party, que numa tradução literal seria o Partido Nacionalista Hindu. E chega ao poder ali nos anos 90, chega ao poder depois em 98, fica até 2004, no começo da rodada Doha, e surpreendentemente defende a liberalização da economia indiana, inclusive na agricultura. Como que eu explico isso no livro? Porque você tem ali os hindus em setores mais liberalizantes, não necessariamente a parte da agricultura que queria se liberalizar, mas você tem os hindus muito maior proporção, por exemplo, no setor de ICT, Information and Communication Technology, em que a Índia é líder no desenvolvimento de software, call centers, e havia ali um interesse liberalizante a ser defendido na rodada Doha. Em 2004, o BJP perde o poder, sai do poder, era um governo de coalizão em que o nacionalismo hindu ficava ali um pouco lateralizado, ficava de lado, e assume novamente o Partido do Congresso. O Partido do Congresso assumindo, e mesmo com grandes conexões com o Big Business indiano, que tinha alguns interesses liberalizantes, ele adota cada vez mais posturas protecionistas. Para quem está acompanhando e se lembra aqui da história do comércio exterior brasileiro nos últimos 20 anos, vai se lembrar que em 2003 Brasil e Índia formaram juntos o G20, o G20 agrícola, né? Não é o G20 do qual a gente fala hoje, mas é o G20 agrícola, uma coalizão, né? Até aqui, um parênteses, o Ivan está aqui, foi um trabalho que a gente fez há 20 anos exatamente, uma disciplina do curso de RI, a gente fazia como optativo, o Ivan, colega da época do curso de jornalismo. E o que nós temos ali no G20 agrícola? Postura de liberalizar mercados. Quando o Partido do Congresso entra no poder, mesmo ali com uma configuração de lobby constante, alguns querendo liberalização, outros não na Índia, você tem o Partido do Congresso deixando de lado o G20 agrícola e favorecendo o chamado G33, do qual a Índia já fazia parte, mas que no governo nacionalista hindu, liderado pelos nacionalistas hindus, tinha sido deixado um pouco de lado a favor dessa convergência de posições com o Brasil. Então não é à toa que a partir de 2004 também fica mais e mais difícil, até o deadlock
de Genebra, em 2008, para que o Brasil avance a liberalização, porque perde, na prática, o apoio da Índia, ainda que oficialmente a Índia ainda fizesse parte do G20 agrícola. Qual é a única mudança? Essa mudança de governo e, portanto, da concepção de nacionalidade defendida. Nacionalismo hindu empoderando os setores liberalizantes e o Congresso voltando a empoderar os setores protecionistas. Tanto que quando o Modi chega ao poder em 2014, pela primeira vez os nacionalistas hindus chegam ali com maioria sem necessidade de formar coalizões, o Modi volta a propor a liberalização agrícola, e aí, para demonstrar que identidade não explica tudo, devido a uma grande mobilização da sociedade civil indiana, dos pequenos agricultores, esses planos de liberalização são paralisados. Ou seja, o argumento aqui, e o caso da Índia ilustra bem, não é que sempre a identidade vai definir quem é o vencedor, quem é o perdedor, mas é um mecanismo que não pode ser negligenciado, mas lobby, mobilização da sociedade civil ainda funciona. E por fim, só aqui para arrematar essa breve introdução, nós temos o caso dos Estados Unidos, do qual já falei muito, mas reiterando, é impossível pensar nessa associação entre Trump e protecionismo sem pensarmos também na defesa de uma América que é o WASP, White Anglo-Saxon Protestant, branca, anglo-saxã e protestante. Não que Trump não dê ali abertura e não que não haja minorias que votem pelo Trump, pelo contrário, principalmente entre os latinos, nós temos ali muitos que votam pelo Trump em função das posturas ali relacionadas a questões culturais, o conservadorismo relacionado à questão do direito de aborto, por exemplo, mas quando nós pensamos no empoderamento de grupos, ainda que haja esse voto latino, até mesmo voto afro-americano no Trump, nós temos claramente uma tentativa o quê? De recuperar a centralidade da população branca nos Estados Unidos, cada vez mais diverso, em que as projeções populacionais apontam para um declínio da população branca e que gera aquilo que outros autores, como Justin Guest, que eu cito bastante no livro, é um professor da George Washington University, nos Estados Unidos, white anxiety, ou seja, o medo de que você não tenha mais a centralidade da população branca, não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista político. Por quê? Porque é impossível dissociar o poder simbólico do poder político e, portanto, se o poder simbólico informa o poder político, é razoável levantar a hipótese e testar a hipótese de que o poder simbólico associado a concepções de nacionalidade via capital identitário pode impactar, sim, o equilíbrio de coalizões protecionistas e liberalizantes em negociações comerciais. Eu já falei bastante, acho que por volta de quase 23 minutos desde o começo da apresentação. Sem mais delongas, temos aqui o sumário do livro. Convido novamente aqueles que tiverem interesse, podem deixar o seu contato comigo via perguntas online. Depois eu encaminho para vocês pelo menos um capítulo introdutório, que está liberado pela editora, que me apresenta o livro. Mas agora gostaria muito de ouvir os comentários da professora Cristiane e ter aqui com ela um debate, ainda que muito pontual, mas não tenho dúvidas que pode ajudar a esclarecer pontos que ficaram obscuros e pensar numa agenda de pesquisa futura que leve a sério a questão identitária em questões econômicas, algo que, em função talvez aí do domínio da disciplina de ciências econômicas para entender fenômenos de mercado, foi deixado de lado, principalmente nos últimos 40 anos, em contraponto a abordagens mais sociológicas, das quais aqui claramente o livro ele é tributário. O livro ele tem aqui uma abordagem que claramente foge ali do rational choice, das abordagens mais parcimoniosas, que têm sim a sua utilidade, mas que talvez não contem toda a história aí de como que o mundo se tornou mais protecionista e mais liberalizante, no caso das potências emergentes, nos últimos 20 anos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Agora passo a palavra para a professora Cristiane. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente presente e também aqueles que se juntam à nossa conversa online. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar
o Vinícius pelo livro, pela publicação do livro. É um esforço enorme de reflexão, de diálogo com as literaturas as mais diversas, né? E é verdade que o Vinícius já situa a contribuição do livro como algo em paralelo às abordagens da escolha racional, porém, ele, no livro, dialoga, né, e traz essa literatura para o leitor e faz uma grande revisão da contribuição das abordagens racionalistas dentro da economia política internacional para a compreensão mais ampla, né, do fenômeno da liberalização comercial sobretudo, do lugar da política doméstica nessa equação da liberalização comercial. Bom, eu vou voltar à ideia de parabenizar o Vinícius, mas eu não queria deixar de agradecer também pelo convite de estar aqui com vocês, participando dessa conversa. E que, claro, como qualquer convite dessa natureza, gera uma oportunidade, não é, de interagir com o livro de uma maneira diferenciada, né? Então, queria desde já dizer do quanto que eu aprendi com a leitura do livro, não só enfim, nas ideias inovadoras que o Vinícius traz, mas também com esse esforço de revisar literaturas muito recentes, inclusive material publicado ano passado, em 2021, que conversa diretamente, muito diretamente, com a problemática que o livro aborda. Eu gostaria de propor que, no lugar de usar um tempo e fazer talvez uma lista dos 3 ou 4 principais pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês para aprofundar, né, na verdade, a análise que o livro traz, que o Vinícius e eu fizéssemos uma conversa, ou seja, eu trago um ponto e talvez eu precise de alguns poucos minutos para situar melhor esse ponto, né? Como que a leitura do livro me levou a essa reflexão. E no lugar de passar ao ponto seguinte, eu abro uma oportunidade para que Vinícius, se quiser, reaja a essa ideia, né? E esclareça para a gente, enfim, como essas ideias se refletem no livro e, claro, como ele, para além do livro, né, se coloca vis-à-vis algumas dessas questões. Agora, voltando um pouco à proposta do livro, né, eu acho que a proposta do livro tem vários méritos, fundamentalmente o mérito da contribuição teórica para o debate, né? Então, você propõe, Vinícius, essa noção, esse conceito de capital identitário, lembrando ao seu leitor, né, das origens desse conceito em outras esferas das ciências sociais. E aí você traz uma definição que você, para além de situar, né, nessa arena do comércio internacional, porque você também sugere, né, que o conceito de capital identitário tem outras dimensões e, na verdade, você propõe toda uma agenda de pesquisa aqui com o livro, né, para além do tema liberalização comercial. Mas você também propõe que esse conceito tem propriedades que o tornam observável, não é? E eventualmente mensurável. Quando você traz os 3 estudos de caso, Brasil, Índia, Estados Unidos, aqui a sua abordagem foi sucinta, como não poderia deixar de ser, né? Parcimoniosa, mas o livro é de uma riqueza empírica fenomenal. Não é? E ali, nos 3 estudos de caso, dentro de uma abordagem qualitativa, você demonstra ao seu leitor a possibilidade de mensurar esse capital identitário e você mobiliza ferramentas da análise quantitativa, não é, para trazer essa relação probabilística entre presença de níveis mais altos de capital identitário e o comportamento de interesse que você quer explicar vis-à-vis a liberalização comercial, né?
Então, acho que esse é um mérito muito grande do livro. Não apenas a abordagem quali-quanti, como você já traz para a gente, seguindo a melhor recomendação, né, da metodologia no estudo de relações internacionais, que defende não apenas a abordagem quali-quanti, mas também um olhar cuidadoso para a modelagem formal, que você, de certa forma, também contempla no seu livro, porque se talvez você não queira caracterizar esse produto como um modelo formal propriamente dito, mas você traz quadros que nos ajudam a sistematizar a relação da sua variável independente principal, né, do capital identitário, com os fenômenos de interesse, e inclusive com os 3 Is que, como você recupera aqui na sua apresentação, são muito bem documentados, não é, na literatura mais tradicional da economia política internacional, o papel das ideias, o papel dos interesses e o papel das instituições. Né? E, portanto, a identity capital seria esse missing eye, seria o quarto I. Né? A minha, talvez o meu primeiro ponto, em que medida, na sua concepção, não é, a ideia de identidade, no sentido mais amplo, porque quando você fala de capital identitário e propõe uma definição, né, você foca em um aspecto de identidade que se traduz de uma determinada maneira no jogo econômico, no jogo da liberalização comercial. Mas quando você traz essa noção de identidade no sentido mais amplo, em que medida identidade é um conceito autônomo e independente vis-à-vis o primeiro I dos 3 Is, né? A noção de ideias. Então, eu queria lhe escutar um pouco sobre isso. Como você caminhou para essa produção do conceito de capital identitário, convencido, né, de que trata-se de uma noção que tem independência metodológica, conceitual, epistemológica da noção de ideia. Obrigado pela pergunta, professora Cristiane. Sem dúvida, foi um dos pontos de maior tensão assim da elaboração da pesquisa, né? Porque eu mesmo me questionava: será que nós precisamos desse outro I interpretar identidades como sendo independente de ideias? Me pareceu ser o caso, e acho que sempre será o caso quando nós quisermos pensar no papel de etnia, religião, grupos linguísticos. Nós poderíamos até trazer, como alguns me sugeriram, mas deixei de lado porque meu interesse era a identidade nacional, mas, por exemplo, a questão de gênero, a questão de outras identidades que disputam espaço dentro das sociedades complexas, porque antes aqui do domínio, principalmente das abordagens de rational choice, até se nós vermos os journals da disciplina de RI, tipo o IO, International Organization, nós tínhamos papers que falavam de ideias, mas de ideias econômicas. Então, por exemplo, como que os policymakers, de maneira muito consciente, usam, por exemplo, vamos pegar aqui o caso clássico do Brasil, América Latina, a teoria da dependência, para tomar decisões em relação a comércio exterior, e a tendência é que vão ser muito mais protecionistas do que aqueles acadêmicos que têm como referência, por exemplo, a Escola de Chicago. Tanto que perdão, esqueci o nome desse professor, mas ele já foi professor visitante na ciência política, ele é da George Washington University em Washington, que é o Stephen, eu esqueci o nome dele, ele teve um tempo aqui na ciência política. Ele tenta mensurar esse papel das ideias também de maneira quantitativa, mas de maneira muito distinta daquele das identidades, por exemplo, tentando ver se tem uma correlação entre política econômica em geral, inclusive política comercial, política macro, e se o ministro da Fazenda daquele governo, em determinado espaço de tempo, teve sua formação mais heterodoxa ou mais ortodoxa. E identidade, como eu defendo no livro, nem sempre é um fator consciente, porque, e aqui me permite explorar uma outra tipologia que eu desenvolvi no livro. O capital identitário ele pode se manifestar de maneira estrutural, como é, por exemplo, o caso do Brasil, em que, por mais que nós
não tenhamos prestado atenção a essa questão identitária até agora, o surgimento de uma direita mais identitária e defendendo valores cristãos, nós temos, pelo menos desde os anos 30, uma sobre-representação cada vez mais crescente das regiões que têm uma maioria não branca no Brasil. Inclusive, até ligando isso com um tema anterior de pesquisa que eu desenvolvi ao fim da graduação, talvez isso explique por que, uma vez que o sufrágio universal, inclusive para analfabetos, foi estabelecido na Constituição de 88, nós inevitavelmente tivemos, anos depois, dentro do framework de 88, a aprovação de ações afirmativas com base em critérios raciais, porque você tem uma sobre-representação dessa população, não necessariamente você tem, em hipótese alguma, isso está sendo aqui defendido, uma eliminação do racismo, mas o deputado, deputada, quer atender às demandas daquela população. E nós temos o que? O malapportionment, como se diz em inglês, né? A sobre-representação de estados mais ao norte, não necessariamente por conta da questão racial, mas dentro de um framework em que nós valorizamos a questão da raça como definidora da nossa identidade em diferentes matizes, mas como é o caso desde a era Vargas. Até a era Vargas nós não tínhamos esse discurso. E o bolsonarismo foi o primeiro grande desafio a isso. Mas a gente não tinha consciência disso até o capital identitário ser o quê? Como já é nos Estados Unidos há tempos e é na Índia com os nacionalistas hindus, instrumentalizado. E, novamente, não é uma questão, como muitos me perguntaram, e muitos ainda vão me perguntar, eu sei que é um ponto difícil de compreender, não é dizer que, olha, o policymaker em Brasília, em Washington, Nova Delhi, está lá mapeando, opa, esse setor aqui tem muito branco, então eu vou favorecer esse setor. Mas é um efeito indireto em função dessa mobilização ou dessa distribuição de assentos entre estados com composição étnico-racial distinta. Então, faz todo sentido isolarmos ideias como ideias econômicas, não que em identidade trabalhemos com ideias, mas sinalizamos que ali, no caso, estamos trabalhando com ideias que não são econômicas, que uma noção de identidade nacional nada mais é do que uma ideia, mas sem necessariamente ter ali a sua instrumentalização por parte, sobretudo, dos policymakers que elaboram as posições negociadoras em comércio exterior. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria chamar a atenção de todos que a gente vai abrir para perguntas, né, e respostas ao final desse diálogo aqui. Eu queria também aproveitar o momento para trazer a atenção, né, de todos que estão aqui conosco, a recepção do livro, né, os endossos que o livro traz, do professor Lawrence Whitehead, do professor Eric Boynton, de Georgetown, pessoas que acompanham muito de perto não apenas a questão da liberalização comercial, os desafios, né, da rodada Doha, mas, claro, também toda essa clivagem na direção de populismos de direita e de esquerda, né? Portanto, interlocutores de muito prestígio na academia. Também ali no prefácio, que eu li cuidadosamente, aparece um pouco a contextualização sua, não é, Vinícius? Com esse olhar do pesquisador que, claro, tem uma formação impactada, talvez pelo construtivismo norte-americano em Berkeley, mas depois tem a oportunidade de interagir com o construtivismo de cores diferentes durante o doutorado, não é, em Oxford. E são talvez a conjugação dessas duas lentes, né, para também usar uma outra metáfora construtivista, que levam você aí a partir da sua própria narrativa a meio que propor uma consolidação, né, um diálogo entre uma abordagem mais estrutural e uma abordagem mais instrumental, né? E o livro procura resolver essa tensão. Ela aparece, por exemplo, no conceito de capital identitário, como você acaba de colocar para a gente, não é? Então, existe uma dimensão estrutural do conceito, existe uma utilização quase que racional, né, instrumental do conceito, mas, fundamentalmente, durante o livro, ao longo do livro, essa tensão quase que epistemológica, né, ela, enfim, ela aparece.
E eu queria lhe escutar um pouco sobre isso. É verdade que você fala no prefácio sobre os anos em Berkeley, sobre, né, os anos em Oxford, o desafio de convencimento, né, dos seus interlocutores, talvez mais de perto ali nos comitês de dissertação, de tese, etc. Mas como, na perspectiva agora do professor Vinícius, do pesquisador independente, né, na sua produção, como que você vê essa clivagem entre abordagens estruturais versus abordagens instrumentais? Você acredita numa convergência? Você vê isso como um movimento cíclico, né? Queria explorar um pouco esse ponto que eu acho que é um ponto que também convida uma agenda de pesquisa prospectiva, né? A partir da contribuição teórica do livro. É uma pergunta fundamental para entender, né, também qual é o principal referencial epistemológico, né, do livro, porque até citando uma pessoa que até aqui na USP falou, seria muito difícil publicar o livro, não que eu esteja aqui falando, agora eu finalmente publiquei o livro, mas para ver que realmente era difícil o convencimento de querer agradar, né, dois senhores, né, os senhores racionalistas e os senhores construtivistas. Mas eu acredito que nessa questão de agência versus estrutura, né, que é muito característica do debate em RI em geral e não só em IPE, International Political Economy, que é o nosso campo primordial, você tem ali uma questão que pode ser resolvida e tem a ver com o meu instrumental teórico, que é a questão do conceito de fields, de campos, né? Que até é uma questão interessante, a primeira vez que eu pensei em utilizá-lo foi com base naquilo que é mais popular nas ciências sociais, que é o Bourdieu, né, o sociólogo francês, e ele simplesmente, até já houve a tentativas de incorporá-lo, outros conceitos bourdieusianos são muito populares na Europa e no Canadá, tem essa escola de construtivismo mais menos estado-cêntrica, né? Então tem uma abertura aí para discutir o papel da sociedade civil, mas não era empregado em economia, ficava muito ali em questões de direitos humanos, questões de segurança. Só que o conceito de campos, na verdade, ele vem de uma outra ciência, ele vem da física. Até eu falo isso brevemente no capítulo mais teórico, que é o capítulo 2, que é a ideia de que você tem um espaço em que diferentes partículas têm diferentes graus de poder, mas não por decisão, obviamente, dessas partículas. Obviamente, não quero dizer aqui que nós somos meramente átomos no espaço social que determina estruturalmente o nosso poder, o nosso comportamento. Nós temos agência como seres humanos e, portanto, os atores coletivos que nós formamos, como, por exemplo, grupos de interesse, as instituições, em grande medida, têm agência, têm capacidade de redefinir. Mas essa capacidade de redefinir, ela implica numa capacidade de mudar o mundo como nós bem entendemos? Me parece que não, porque vai depender do nosso grau de poder. Então é essencial mapear nos espaços sociais, por isso que é interessante conceber tanto o mercado, como eu faço no livro, quanto a sociedade como campos de força, em que diferentes formas de poder acabam por atribuir diferentes capacidades para os agentes modificarem o mundo, tornar um mercado mais protecionista ou mais liberalizante. Então, você me perguntou, você vê um ciclo? De fato, em alguns momentos, principalmente momentos de grande mudança como os que nós estamos testemunhando, nós devemos nos afastar um pouco das abordagens mais racionais e não responder perguntas sobre como as coisas se dão, como que um grupo faz lobby, como que um congresso decide questões de comércio exterior, como que um presidente, um partido, essas unidades de análise mais óbvias se comportam. Mas pensar como que toda essa estrutura social na qual esses agentes estão inseridos, ela está se modificando. E aí entra um outro conceito que interessantemente foi um pouco deixado de lado, embora eu veja nele grande força analítica, que é uma ideia do Richard Ned Lebow, que é um grande teórico construtivista, não de IP, mas de questões de segurança principalmente, e ele faz justamente essa tentativa de ponte entre a América do Norte, Estados Unidos e Reino Unido, que ele tem uma posição no King's College, e historicamente ele lecionou também em Dartmouth, nos Estados Unidos, que é a ideia de causalidade constitutiva. Até que ponto que
características não individuais necessariamente, mas coletivas, têm capacidade causal. E, no fundo, o capital identitário é isso. Ele tem uma capacidade causal, nós podemos manipular se instrumentalizarmos essa questão, mas nem sempre ele é instrumentalizado. Então, você tem que analisar tanto questões de agência que estão pertinentes àquilo que nós estamos conscientes e que nós podemos, de fato, modificar, como é o caso da instrumentalização do capital, quanto situações em que vai ter uma não desinformação, perdão, mas um desequilíbrio de poder entre as partes, sejam elas coletivas ou individuais, em função da posicionalidade desses atores no espaço social. Por isso que eu vejo, e outros autores, principalmente da sociologia, vêm no conceito de campos, fields em inglês, né, ou no original francês do Bourdieu de Champ, a ideia de que você precisa mapear os espaços sociais e justamente pensar numa maneira que não é perfeita, obviamente, o debate ainda continua, mas que me parece mais apropriada do que abordagens meramente estruturalistas ou meramente racionalistas no nível micro, para entender como que a agência prevalece sobre a estrutura e quando que a estrutura prevalece sobre a agência. Excelente, Vinícius. Aí você traz, na sua fala mais recente, né, talvez uma janela para entrar num outro ponto que eu gostaria de explorar melhor, que é a ideia da contribuição, quase que do potencial de causalidade, né, da noção de capital identitário. No seu modelo, que é um modelo probabilístico, claro, o capital identitário aparece como esse quarto I, né, juntamente com as ideias, com os interesses, com as instituições e o poder econômico. Em que medida os três casos, aí entrando mais na análise empírica, na verdade, não é? Que você desenvolve ao longo de capítulos que não são meramente estudos numéricos, né? São capítulos que resenham para o leitor parte do que você trouxe aqui para a gente, a evolução do jogo político e da própria formação do capital identitário nessas três sociedades. Mas, na análise empírica, como você enxerga o capital identitário vis-à-vis os outros componentes do seu modelo, né? Então, se você tivesse que, talvez, hierarquizar, não necessariamente em termos de causalidade, né? Mas qual que é o fator que impacta de uma maneira mais contundente essa probabilidade? É o fator econômico? São as ideias, eventualmente? São os interesses das instituições? Ou é o capital identitário? Bem, é uma questão, talvez seja uma resposta muito superficial, mas para ser resolvida do ponto de vista empírico. Você tem que criar medidas, como eu faço, né, para mensurar grau de organização de interesses. No caso das ideias econômicas é mais difícil, porque aí que entra a questão de você triangular métodos qualitativos com métodos quantitativos. Você dizer que tal burocracia, como por exemplo no Brasil o MIDIC, que é um ministério hoje comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, você tem ali claramente ainda uma herança do ISI, da substituição de importações, a industrialização por substituição de importações, porque são muitos agora devem estar aposentados, mas na época da rodada Doha ainda havia muitos burocratas do antigo MIC, que era o Ministério de Indústria e Comércio. Então, eu fui lá, fiz entrevistas no Rio de Janeiro com burocratas aposentados, os poucos que ainda estavam trabalhando lá em Brasília, né? Na época, agora acho que todos já estão aposentados, não estão mais na ativa. A mesma coisa no caso da Índia, né? Nos Estados Unidos eu não fiz esse trabalho de campo, porque é um caso que surgiu posteriormente ao doutorado. Diferentemente de Brasil e Índia, nós já tínhamos ali uma massa crítica para, a partir de fontes secundárias, mapear o papel, por exemplo, de interesses. No caso dos Estados Unidos, claramente um domínio ali da ideia de globalização neoliberal. Mas na Índia, a mesma questão, umas burocracias mais associadas ao período anterior, né, do chamado License Raj, ou seja, o reino, literalmente, do licenciamento, em que tudo dependia de autorizações do Ministério do Comércio e da Indústria indiano, que, diferentemente do que se passa aqui no Brasil,
você tem ele fazendo as negociações e não, como é aqui no Brasil, Itamaraty. Se não fosse talvez o Itamaraty fazendo negociação aqui no Brasil, a gente teria uma influência muito grande na rodada Doha por protecionismo, e não foi o caso. Que é um quebra-cabeça, ao meu ver, até hoje, não resolvido, e que parcialmente, acho, meu livro indica no caso do Brasil, porque como que num governo de centro-esquerda, como foi o governo Lula 1 em menor escala, mas o governo 2, onde nós queríamos ali a todo custo liberalizar a agricultura, mesmo sacrificando a indústria, era isso que pessoas da Fiesp, da CNI falaram, como que a gente tem isso num governo que é liderado por um presidente que tem origem no movimento sindical industrial, que seria penalizado, né? Aqui, novamente, sem envolver questões pessoais, né? Até o trabalho que eu fiz há 20 anos com o Ivan, para a disciplina Economia Internacional, no primeira turma de RI, nós éramos os penetras, o pessoal do jornalismo fazendo a disciplina, mas o professor falou que era o melhor trabalho da turma, né? O professor, aliás, aqui para o registro histórico é o Marcos Yankee, que é uma autoridade na questão comercial hoje é professor no INSPER. Ele ali a gente mostrou no trabalho que a indústria seria dizimada, por exemplo, com o acordo do Mercosul e União Europeia. Imagine no âmbito da liberalização multilateral, em que haveria um período de transição, mas o destino ali estava traçado. Qual era a barganha? Liberalizar a agricultura, mas também expor a nossa indústria a maior competição, e a nossa indústria, a gente sabe, a gente debate isso muito no nosso grupo temático da FAPESP, ela não se adapta, né, por uma série de razões que não são apenas culpa da indústria, mas a indústria também tem culpa aí por não se adaptar à competição internacional. Então, você tem ali uma parte mais qualitativa. E depois, o que eu fiz, até porque não é, como eu falei na resposta anterior, algo consciente dos policymakers de selecionar grupos identitários para beneficiá-los, o caminho é a análise de regressão. O grande problema desse tipo de análise é que você precisa fazer uma pesquisa histórica muito bem cuidada, fundamentada em fontes secundárias, para realmente identificar qual é a melhor proxy para identidade. No caso da Índia, eu coloquei também, por exemplo, proporção de pessoas de casta mais baixa que estavam em determinado setor em relação às castas mais elevadas, porque quem tem casta, quem está numa casta mais elevada tem mais poder político em função ali da questão histórica na Índia de marginalizar as castas ainda que hoje as castas ditas inferiores, entre aspas, tenham ali ações afirmativas, né? Mas não tem nenhum efeito. Então você pode o que? Falsificar a teoria. Porque o ponto aqui não é que, olha, identidade eu decretei, identidade sempre vai prevalecer, não. Você tem que testar em relação aos outros isso. Só que tem momentos que você vai testar em função das unidades de análise via métodos qualitativos, como é o caso das ideias ali nos burocratas, e até mesmo no caso de Brasil, principalmente, em que nós tivemos, e quem aí está na audiência, inclusive em casa, e acompanha a questão de comércio exterior no Brasil, nós tivemos lobbies ali via coalizões, como a Coalizão Empresarial Brasileira. Então, tinha como ali eu ter várias observações para a Coalizão Empresarial Brasileira. Então, o caminho é qualitativo, triangulando com os resultados das regressões quantitativas. Porque, como você bem colocou, perdão, é uma questão probabilística. Então, a chance de que um elemento constitutivo empodere uma determinada coalizão, um determinado indivíduo, um determinado grupo político, independentemente da agência consciente desses indivíduos e atores coletivos, é uma questão probabilística. E especificamente nessa questão da rodada Doha, haja vista que tanto protecionistas quanto liberalizantes estavam bem posicionados nas instituições, nas burocracias, em todos os casos, estavam bem organizados, tinham ideias a favor e contra a liberalização muito bem estruturadas. Qual seria o tiebreaker? A questão de identidade. E acho que as regressões, os resultados via robustness checks e triangulação demonstram que, novamente, não é um argumento que depois não possa ser desmentido por outro pesquisador, mas em função de 3 estudos de caso, que têm suas similaridades, mas também muitas diferenças, para começar, Estados Unidos é um país desenvolvido, centro do sistema a partir do qual a liberalização teve origem, ninguém poderia imaginar que seria justamente nos Estados Unidos que teríamos esse grande backlash contra a globalização, que está lá desde o começo, né? Se a gente voltar lá à eleição do Clinton, né, teve aquele candidato Ross Perot, que antecipou muito do trumpismo. Então essas posições já existiam, mas o empoderamento desse grupo que se via marginalizado pela globalização
me parece que não teria ocorrido se não fosse essa mobilização via questões raciais, parte religioso, mas sobretudo que sobressai em termos de efeitos causais via análise de regressão nos Estados Unidos, é a questão racial interagindo com os interesses protecionistas. Obrigada, Vinícius. Nesse sentido, a escolha dos 3 casos, ela é muito feliz, né? E você também, enfim, não apenas justifica, mas elabora sobre o que cada um desses casos contribui exatamente para esse esforço de observar o comportamento da sua variável, né, de interesse, a capital identitária. Agora, voltando um pouco para a conversa das instituições, né? E você escolhe observar a política comercial no contexto do comportamento dos países na Organização Mundial de Comércio e, mais especificamente, da rodada Doha. Né? E ali, claro, trata-se de um contexto institucional, talvez com o I maior, só para diferenciar as instituições internacionais, né, das instituições domésticas, aonde a mudança do GATT para a Organização Mundial de Comércio preserva a regra da unanimidade. Né? Então, do ponto de vista institucional, a gente tem uma mudança de desenho institucional muito importante, com ampliação do escopo, mas também com mudanças, reformas também importantes no sistema de solução de controvérsias, né? Que é quase que se a OMC fosse agora um animal completamente diferente do GATT. Porém, permanece a regra da unanimidade. E que a gente sabe que hoje é um dos fatores talvez responsáveis, não é, pela crise maior, não apenas da OMC, mas diretamente do próprio sistema de solução de controvérsias. Em que medida, enfim, o resultado ou não resultado, né, de Doha que você explora e que você utiliza como um pano de fundo para observar, né, o comportamento da sua variável de interesse, não seria predominantemente o resultado desse desenho institucional? Não é? Ou seja, uma organização aonde agora o processo decisório está completamente desconectado, né, do jogo de interesses, da natureza, né, da natureza mesmo das questões que aquela organização contempla. Então, queria lhe escutar um pouco sobre isso. Como essa questão do desenho institucional mais amplo, né, cabe dentro desse modelo, onde o capital identitário tem um protagonismo importante? Nós podemos colocar da seguinte forma, né? Os fatores internacionais ainda importam, inclusive os constrangimentos impostos pelo desenho institucional da OMC, né? A regra da unanimidade, sem dúvida, em grande parte explica, independentemente dos is domésticos, né? Ideias, interesses, instituições e identidades, o constrangimento ali que foi imposto aos países pelo fato de que Doha até hoje não se concretizou. Se houvesse uma OMC à la carte, talvez fosse possível, né, equilibrar os interesses dos liberalizantes e protecionistas em cada um dos 164 países, mas sobretudo naqueles que formaram o Quad, que liderou as negociações lá até o deadlock de Genebra em 2008, que é Brasil e Índia representando o Sul Global, União Europeia, não um país, mas um bloco, representando ali na época menos de 27 membros como é hoje, mas mais os Estados Unidos. Evidências de que você tem também o papel do capital identitário governando, dirigindo isso, ainda que você não tivesse ali necessariamente a regra do consenso, não que ela seja negligenciável e num nível macro, se a gente olha para o nível sistêmico, é o que nós temos ali para explorar num primeiro momento. É o fato de que na União Europeia, por exemplo, quando aí é um shadow case no capítulo 9 do livro, em que eu trago a negociação entre Canadá e União Europeia. Eles refletem justamente os interesses, no caso da União Europeia,
dos países que têm ali mais diversidade linguística e, portanto, estariam mais propensos a aceitar, na minha argumentação, uma estrutura supranacional. E no caso do Canadá, nós tivemos uma aprovação do CETA, né, esse Comprehensive Economic Trade Agreement, entre União Europeia, e Canadá, que foi muito polêmico no Canadá, ali, em função de interesses protecionistas, a agricultura não estava muito certa se seria aberta, alguns setores industriais. Nós temos o Canadá justamente aquilo que mais expressa a identidade canadense apoiando esse tipo de argumento, que é o quê? Os distritos onde mais se fala inglês. E aí vocês vão me perguntar, mas é só uma oposição entre Quebec, onde se fala francês primordialmente em casa, versus o restante do Canadá? Não, porque tem muitos distritos que no Canadá você tem uma grande população de imigrantes que em casa eles falam idiomas da sua origem. Por exemplo, Tamil, muitos imigrantes indianos, muitos imigrantes falam Urdu também ali da Índia e alguns paquistaneses. Então você tem ali uma dinâmica que, em última instância, se nós tivéssemos de transmitir esse modelo de capital identitário num contexto de consenso como é o OMC, levantar a hipótese de que cada um, só seria possível liberalização em cada um desses 164 países se o grupo com maior capital identitário estivesse a favor da liberalização e, ao mesmo tempo, ainda que não tivesse a favor da liberalização, tivesse mais poder, tivesse um second best a ser ofertado para o grupo perdedor, no caso, os protecionistas. E como é geralmente esse second best, no caso dos Estados Unidos, eu exploro isso um pouco. O caso de você fazer bilaterais. Bilaterais que permitem ali conquistar nichos de mercado específicos que vão favorecer, por exemplo, não necessariamente os mais liberalizantes, mas os mais protecionistas. Talvez até a Cristiane esteja mais atualizada do que eu nessa literatura, porque eu acho que passei os últimos anos aí mais focado no nível doméstico para finalizar o livro, mas internacionalmente me parece que hoje já é o entendimento que os PTAs, os chamados Preferential Trade Agreements, eles não são tão somente second best para a liberalização no nível multilateral, que não ocorreu e não vejo ocorrendo aí no futuro próximo, mas eles também são maneiras de conquistar nichos de mercado para setores que, caso houvesse uma liberalização em nível global multilateral, perderiam. Então, não necessariamente são os mais liberalizantes no multilateral que vão ali no bilateral, mas ainda assim, o capital identitário pode, coloco aqui, enfatizo esse condicional, porque é uma questão probabilística, pode desempenhar um papel, se não no desempate entre quem prevalece, liberalizante e protecionista, pode fazer com que o protecionista obtenha compensações. Ou o liberalizante, quando o protecionista vence, como foi no caso do Brasil, né? Na prática, o que houve no pós-deadlock? O protecionismo voltou ali no espírito de 2008, a Dilma também aí entre as ideias, a Dilma muito ali emulando o que o Geisel fez, né, na ditadura, né, e não é segredo para ninguém aí que tem uma abordagem de ideias econômicas, da visão do Estado na economia e, portanto, no comércio, muito parecido com o que foi feito na ditadura, sob o Geisel, né, toda a ideia do neodesenvolvimentismo, por mais tem aspectos louváveis, emulava ali essa ideia de ter um Estado muito forte, muito presente na economia. Então, você tem o papel das ideias, mas o que poderia ter sido feito pelo agro? Acordos bilaterais. Isso não foi feito. Então, o capital identitário do agro, que antes era associado a uma grande presença de muitos não brancos no agro, representando os estados mais do norte do próprio centro-oeste, ele foi anulado, gerando aí a necessidade do agro se arvorar num outro fenômeno identitário, que nesse caso é o crescimento dos evangélicos, que são muito fortes na região do agro. Você pega cidades ali como, por exemplo, em Rondônia, que você já tem uma maioria de evangélicos. Tal como, por exemplo, na periferia do Rio, que é quando a gente pensa ali para exemplificar essa associação entre bolsonarismo e evangélicos. Mas não, você tem isso muito na região do agro. Então, você tem aí essa estratégia para superar deficiências não vou dizer deficiências, mas ignorar o poder do capital identitário. E aí você tem uma reformatação do que seria a identidade nacional. Por isso que isso torna muito complicado que a análise em 164 países, porque você teria que analisar não apenas o que é o capital identitário naquele momento em cada país, mas também ver se em cada país você tem desafios significativos à identidade nacional. Mas acho que um desenho de pesquisa nesse sentido, ele é possível se tivermos critérios claros para estabelecer o que seria o capital identitário em cada país, o que definiria o capital identitário em cada país,
Mas, obviamente, se não fosse a regra do consenso, nós teríamos muito mais flexibilidade, e não essa lógica de, e na prática, winner takes it all. Né? Ou seja, se houver liberalização, para a liberalização ganhar tudo, e os protecionistas serem compensados, talvez de alguma forma, mas fora do âmbito da OMC. Bom, eu tenho talvez mais um ponto, né? Mas queria ressaltar que nós convergimos sim nessa ideia de que por muito tempo viu-se os acordos de preferência comercial como uma ferramenta que ia de encontro, né, ao objetivo mais amplo da OMC, do GATT, de liberalização universal. E hoje a gente está desconstruindo essa ideia, né? Um autor que eu acompanho de perto, que é o Benjamin Ford, argumenta, na verdade, que a existência dos acordos de preferência comercial fortalece o sistema multilateral, né? Na medida em que opera como uma válvula de escape, como você traz aqui também, inclusive acomodando interesses impulsionados pelo capital identitário, acho que seria no seu argumento. Né? Mas o último ponto, Vinícius, ele surge, na verdade, da sua exposição, não é? Quando você contrasta liberalização e protecionismo nos três casos, e, claro, me parece que as políticas protecionistas, de uma maneira geral, elas estão muito mais próximas de um bem privado do que de um bem público, né? Então, de certa maneira, a liberalização comercial ela sofre de todos os desafios de ação coletiva e, portanto, ela traria, sei lá, para não usar a palavra desafio de novo, mas um problema mais sério, não é? Na sua perspectiva, o capital identitário também ele varia de acordo com a natureza do problema, ou seja, o capital identitário, quando está buscando o protecionismo, ele age de uma maneira, e quando ele está buscando liberalização, ele age, né, de outra maneira, levando em conta os desafios de ação coletiva cair lá. Né? É claro, do ponto de vista da teoria dos eleitorados que você cita no livro, né? O protecionismo é uma excelente maneira de proteger os interesses da sua coalizão vencedora, na verdade. Em contrapartida, as políticas de liberalização comercial elas geram um monte de efeitos não antecipados, alguns perversos, né? Enfim, eu queria escutar um pouco sobre isso a partir do olhar, né, desse conceito de capital identitário. Se você observa comportamentos diferentes, desafios diferentes. Quando é liberalizante. Exatamente. É uma boa pergunta, porque, olha, se eu levar em conta os casos de estudo principais, né, ou seja, Brasil, Índia e Estados Unidos, Brasil e Índia, claramente, o capital identitário está servindo para avançar a liberalização. Agroevangélicos no Brasil, nacionalismo hindu, com muita resistência quando a questão é a reforma da economia indiana, porque aí entram os outros mecanismos, principalmente ali a organização de interesses protecionistas, que é muito forte na Índia, o próprio interesse do parlamento de satisfazer as suas bases eleitorais, que são, em grande parte, agrárias e de pequenos agricultores, ainda que se saiba que eles possam ganhar com algum grau de liberalização, mas teria essa incerteza da liberalização. E nos Estados Unidos nós temos justamente capital identitário reforçando o que? Teses protecionistas, né? Ou seja, você favorecendo ali via nacionalismo branco as posturas protecionistas. Bem, vou tentar responder derivado a partir desses casos. No caso do Brasil, claramente, hoje não vejo resistência de organização de interesses em relação ao agro. E justamente você tem essa tentativa ainda via direita, parte centro-direita e às vezes uma extrema-direita, e hoje o que infelizmente prevalece, ao meu ver, é uma extrema-direita, tentando redefinir o que é o Brasil, mas ao mesmo tempo avançar os interesses do agro, que são legítimos, mas obviamente não podem ser sozinhos os informantes do interesse nacional. No caso da Índia, interessantemente, você tem ali o capital identitário, na prática, mais congelado, em função dessas preocupações dos perdedores, que
podem não ser ali proporcionalmente os setores que são de maioria hindu, né? Tem até uma maioria hindu, mas tem uma grande proporção de não hindus, inclusive essa é a minha proxy, não hindus para ter o capital identitário na Índia, né? Quando se leva em conta o secularismo. Então você tem ali o capital identitário mais sendo mitigado ou mitigável, né? Mas eu vejo grande similaridade, e acho que outros analistas, mesmo aqueles que não se dedicam ao comércio internacional, hão de concordar, que é a questão do Trump ser muito próximo ao Bolsonaro, mas diferentemente do Bolsonaro, o Trump defendendo o quê? Defendendo o protecionismo. Então, acho que não importa se o objetivo final é protecionismo ou liberalização, a maneira como o capital identitário, num primeiro momento, eu diria que tende a ser usado da mesma forma, instrumentalizado, porque o que importa é o que você conquistar poder simbólico, mas também o que é para conquistar poder econômico, e o poder simbólico, isso não é uma novidade, isso o próprio Bourdieu falava, se retroalimenta com o poder econômico. Então, realmente o objetivo é conquistar mais poder político, seja via liberalização, seja via protecionismo. Nesse sentido, talvez aí tenha, e obviamente não está desenvolvido no livro, é algo que eu acabei de pensar agora, essa ideia do seletorado, né? Porque se aplicaria não apenas em democracias, mas se o objetivo é conquistar mais poder político, então não importa seja liberalização ou protecionismo, a busca por mais poder político sempre vai acontecer se for possível mobilizar o capital identitário. Reitero, não importa se é via mais fechamento da economia, como no caso dos Estados Unidos, ou via uma maior abertura, como aparentemente hoje os nacionalistas populistas à direita parecem querer fazer no Brasil. Na própria Índia só não fazem porque por conta dessa dificuldade em fazer a liberalização no setor, que é a agricultura, em que você tem 60% da população e esses 60% votam, sendo hindus ou não. E aí você tem ali claramente uma preocupação de perda do eleitorado. Então, talvez na Índia, em função da dimensão do setor, é um fator exógeno, não é um modelo, você não tem ali o capital identitário de fato sendo convertido, porque tem essa preocupação que impôs aí limitações aos planos do Molde. Mas se o Molde conquistar um terceiro mandato, quem sabe, né? Ainda mais em função da grande competição com a Índia, com a China, perdão, a Índia vendo cada vez a China como inimigo, talvez tenha ali alguma ação para se tornar mais, talvez, autossuficiente na questão agrícola, no mundo mais perigoso, mais geopoliticamente perigoso, talvez gere ali estímulos para uma liberalização que não é apenas para o exterior, né, mas é interior, porque você tem regulações dentro da Índia sobre comércio entre estados, tamanho da propriedade, muitas vezes limitado, impedimento de concentração de terra. Isso gera ineficiência para o setor, mas talvez a Índia tenha que produzir ainda mais alimentos, o que só seria possível num ambiente de mais competição geopolítica via o que? Há uma liberalização do setor, e aí talvez essas questões, essas preocupações eleitorais imediatas sejam deixadas de lado, que é um indício de que talvez no fim o meu modelo não se sustente sem levarmos em conta aquilo que você trouxe muito bem na sua pergunta anterior, né? Qual é o constrangimento de uma instituição internacional, do contexto internacional como um todo, também vai importar para entender quais são as chances de cada um dos is ter um efeito sobre o processo final de decision making. Só aqui para ilustrar isso, realmente o meu último ponto, pense, por exemplo, hoje no papel das ideias. Talvez não só ideias econômicas importem, mas ideias de segurança nacional. Né? E aí nós temos uma possibilidade de diálogo, não com questões identitárias propriamente ditas, mas com aquilo que o construtivismo entende ser identidades no sentido mais amplo, que é o que é um Estado que securitiza mais a política externa. Então você pode ter aí mais uma interface entre o que originalmente é concebido no modelo que eu elaborei como ideias e identidades, mas a identidade internacional de um país que não necessariamente se confunde com as identidades domésticas. Excelente. Agora abrimos para perguntas. Sim, vamos abrir. Já estamos no final, temos aqui uma audiência muito pequena, mas, claro, imagino com algum interesse. Por favor, Ivan.
Olá, obrigado. Meu nome é Ivan, sou professor da Universidade Metodista de São Paulo. Parabenizar mais uma vez o Vinícius, sempre acompanho as suas obras anteriores, ficarei feliz em ler também um novo livro. Queria fazer uma pergunta para você, se ao contrário da situação dos Estados Unidos com o Trump, no Brasil, os interesses e as ideias podem ser uma barreira a algumas das políticas identitárias apresentadas no governo Bolsonaro. Pergunto isso pegando os casos de tentativa de aproximação com Israel, com a discussão sobre a nossa representação diplomática em Jerusalém, depois um discurso de hostilidade com a China, tentativas de apresentação de um discurso identitário mais conservador, mais à direita, ou em alguns sentidos mais alinhado com as práticas evangélicas, enfrentaram barreiras não só da Realpolitik, mas mesmo dos interesses econômicos do grupo do agronegócio, e se isso pode ser não só uma diferenciação da situação brasileira para a situação americana, ou se isso tensiona um pouco dos pressupostos dessa ascensão de um capital de identidade, se ele talvez não estaria ainda totalmente consolidado no Brasil, se isso pode ser explicado a partir da leitura que você fez. Obrigado. Bem, não sei se os demais têm alguma pergunta, mas eu vou responder essa do Ivan. O pessoal que está em casa também fica à vontade para mandar perguntas. Realmente parece uma contradição no primeiro momento, né? E ficou ali muito claro quando, pouco antes da pandemia, né, o Bolsonaro tinha aqueles planos ambiciosos, né, de concretizar a transferência da embaixada para Jerusalém, e o agro foi lá, até onde eu sei, histórias de bastidores, pessoas do mercado falam, né, que, olha, o mercado árabe, muçulmano, é um mercado ao lado do mercado chinês, o nosso mercado de fronteira. Você vai arrumar problemas aí para nós, né? Mas tem um detalhe, né, que até a pergunta do Ivan me permite abordar, e eu não abordei porque, enfim, o livro é muito mais detalhado, enfim, dei aqui um overview, as perguntas da Cristiane também foram bem focadas aqui pela questão do tempo. Mas é importante notar que o capital identitário, ele não importa porque alguns valores são defendidos, tipo no caso dos evangélicos, e aqui eu não faço nenhuma crítica, não, nada contra religiões ou qualquer religião específica, mas a ideia de que, por exemplo, é necessário apoiar Israel porque é o local onde Jesus Cristo voltará, segundo as interpretações, cada um aí com a sua fé, mas é porque eles têm capital identitário, porque eles, independentemente dos valores que eles defendem, a questão do capital identitário é que importa menos os valores e mais do que o discurso de se empoderar. Então, você pode resolver essas contradições, em que, por exemplo, você tem um cara do agronegócio ali com uma base evangélica, até uma aliança informal com os evangélicos, mas sem satisfazer tudo aquilo que as lideranças evangélicas gostariam que satisfizesse. A mesma coisa à esquerda, né? Por exemplo, fala-se muito hoje, e claramente hoje eu vejo, pelo menos enquanto a centro pro-esquerda, ou mesmo uma centro-direita moderada estiver no poder no Brasil, ainda a defesa da nossa concepção de identidade nacional, que seria de diversidade racial. Você não satisfaz todas as demandas ali, por exemplo, na questão ambiental, né? Tanto que hoje se fala muito de racismo ambiental e a gente não vê o governo abordando essa questão aí em acordos, enfim, tem até, obviamente, uma preocupação muito maior do que o bolsonarismo em relação à questão indígena, por exemplo. Mas quando a gente fala de comunidades ali de não brancos, de pretos e pardos, você tem ali toda uma questão que é ignorada, mas não elimina o fato de que esse grupo está sendo empoderado por um governo mais à esquerda, já vista que o nosso capital identitário, a nossa concepção de nação entrou em disputa e, portanto, o capital identitário foi instrumentalizado. Responde a pergunta? Obrigado. Bom dia, primeiramente queria parabenizar pela publicação do livro e agradecer pela presença. Eu sou o Luiz Antônio, sou estudante do Instituto de Relações Internacionais aqui também, e a minha pergunta vai também de encontro àquilo que você brevemente mencionou sobre tratados bilaterais e tratados de preferência comercial. Acho que existe uma percepção de que a Índia, em contraste ao Brasil, adotou uma postura mais propensa a uma liberalização comercial via tratados bilaterais e tratados desses mega acordos, enquanto o Brasil teve uma postura muito mais retida ao OMC e pouco aberta à assinatura de mais tratados bilaterais e multilaterais, no sentido, por exemplo, do Tratado Mercosul-União Europeia. Eu queria saber
se é possível fazer um aprofundamento nesse sentido de explicar essa diferença e se é possível utilizar esse elemento do capital identitário como uma ferramenta de análise para explicar essa diferença que acho que poderia ser interessante. Você é aluno do IR? Isso. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado, Luiz Antônio. Então, eu não abordo isso no livro, mas, assim, de bate-pronto, acho que um caminho para pensar na aplicação do capital identitário para explicar essa divergência entre Índia e Brasil é justamente o fato de que a época, né, da rodada da Doha, enquanto nós tínhamos ainda o capital aqui apenas estrutural, na Índia você já tinha o capital instrumentalizado. Então, a pressão sobre o policymaker, e aqui pretendo aqui brevemente demonstrar como pode ser útil, como esse conceito conversa com o rational choice também. O policymaker, naquele caso, pode ter pensado, quando digo policymaker, o primeiro-ministro e seu gabinete. Olha, nós não vamos liberalizar em Doha porque nós vamos acabar por prejudicar os agricultores, e os agricultores aqui, que têm mais diversidade religiosa do que a média indiana, até embora a maioria ainda seja hindu, porque os hindus são ali 80%, então na agricultura ficaria em 60%, nós vamos compensar quem quer liberalização buscando PTAs. E buscando PTAs, nós vamos tentar afastar esse pessoal mais liberalizante, como o Information and Communication Technology, pelo menos no primeiro momento, do BJP. E isso, em parte, funcionou. No melhor do que eu conheço, do que eu me lembro aqui da Índia. Porque eles conseguiram o segundo mandato em 2009, mesmo sob pesadas críticas. Aí, só que eles fazem ali uma abordagem mais reticente, não tanto quanto a Dilma fez em termos de intervencionismo e um certo protecionismo, né, ali no pós-2008, mas pelo menos serve para eles se manterem no poder até 2014. Da mesma maneira, talvez o fato de haver essa instrumentalização faz com que o molde, não só em função da pressão imediata da sociedade civil, dos farmers movements, como eles chamam na Índia em inglês, né, os movimentos de fazendeiros de pequeno porte, mas também o fato de que, olha, nós somos nacionalistas hindus, queremos liberalização, mas se nós liberalizarmos muito rapidamente, nós podemos fomentar a oposição, porque esse pessoal que está conosco, inclusive hindus, que são contra, vão deixar de lado, na escala de prioridades, numa eleição, o rational choice, as posturas aí mais que dialogam com as ciências econômicas e ciência política, pensam, por exemplo, no ranqueamento de prioridade dos eleitores. Então, o eleitor, em vez de pensar em fortalecer o movimento nacionalista hindu, vai pensar na questão meramente econômica. Então, acho que o capital identitário, não que isso seja uma novidade exatamente, mas ele ajuda a pensar em termos comparativos, porque na Índia a gente está falando de questões religiosas. No Brasil a gente está falando tanto da questão racial quanto da questão religiosa, que agora é essa novidade em termos, porque já não é tão novo assim, trazido pela extrema-direita. Então, talvez agora nós tenhamos uma postura mais proativa do governo Lula de celebrar acordos. Talvez por isso que a gente vê aí muita busca por fechar o Mercosul e a Europeia, porque, vamos dizer, usando uma linguagem simples, adoçaria a boca do agronegócio, em parte, por mais que a União Europeia não seja mais um mercado aí de fronteira, o mercado de fronteira, reitera, China e países árabes e o mundo muçulmano, inclusive a Indonésia, é um mercado consumidor impressionante. E pensar também se nós não vamos ter aqui mais bilaterais, como o governo não tem buscado, né? Até mais do que o Bolsonaro. A questão do Bolsonaro, talvez, e voltando um pouco à pergunta do Ivan, que teve a pandemia. E, novamente, aqui, independentemente das nossas posições individuais sobre o Bolsonaro, eu particularmente sou muito crítico ao governo dele, mas a gente não sabe se ele teria sido mais liberalizante se não fosse a pandemia. É uma questão aí, acho que empírica, que impacta, reitero, independentemente de termos normativamente uma crítica ou apoio à extrema-direita aqui no Brasil. Temos perguntas online. Aqui o professor Gilson, que novamente eu agradeço, ele esteve no início da minha carreira acadêmica aqui no Instituto de Estudos Avançados há exatos 21 anos, então muito obrigado, professor Gilson, uma pena você não estar aqui hoje, mas agradeço muito o acompanhamento online e, claro, devo-lhe uma cópia do livro, das poucas que tenho, né? Sempre tenho que explicar isso, a editora só deu 6 cópias para mim, então eu tenho que ser ultra ranqueadora aí,
infelizmente, só quando sai em paperback eu te dou uma cópia. Mas você já tem um PDF meio mal arrumado, mas, enfim, foi o que eu consegui. Então, o professor Gilson pergunta aqui, como nos casos de Estados Unidos, Índia e Brasil, podemos conectar a dimensão soft power da cultura audiovisual, que hoje é a agenda de pesquisa aí do professor Gilson, em especial cinema, a uma afirmação identitária também? Como conectar o processo identitário, inclusive no comércio e protecionismo cultural nesses países? Obrigado, parabéns, eu que agradeço, professor Gilson. É uma questão interessante, porque em Doha, se a gente pensar na agenda original, previa-se, né, a liberalização dos serviços, inclusive dos serviços audiovisuais, né? Na época ali, no Brasil, só para contextualizar, havia campanhas do tipo, vão ver as multinacionais e vão dominar o mercado interno, a Globo com uma postura ultraprotecionista. O fato é que hoje, por vias tortas, nós temos aí os desafios do streaming, Netflix, todo o debate se ainda é viável termos grandes emissoras, em particular a Globo, que também tem seus braços no cinema, e de fato, mais do que qualquer corporação multinacional, pode ter uma preocupação maior, até por questões estratégicas, com o mercado interno do audiovisual. O que me parece aqui interessante como agenda de pesquisa, mas aí foge honestamente da OMC, é pensar se ênfases em determinadas versões de capital identitário, né, e de, portanto, de concepções distintas de nacionalidade, não geram mercados audiovisuais distintos, né? A gente vê aí o caso hoje do Som da Liberdade, né, que é aquele filme que tudo indica tem aí um grande suporte dos grupos à direita, né? Temos no caso do Brasil, que é um caso interessante, que até lá na FAAP, onde eu coordeno o Observatório do Populismo e Nacionalismo, nós estudamos todo semestre o caso da Brasil Paralelo, né, que tem aí toda uma questão de produzir documentários, docudramas, né, como a gente diz aí no audiovisual, dando a versão da direita da história brasileira, claramente o Brasil entendido como uma continuidade das cruzadas, né, e, portanto, um herdeiro da cristandade, ignorando aí as contribuições que justamente foram valorizadas de maneira hipócrita, obviamente, sem eliminar o racismo, mas esse é o ponto, discursivamente nós valorizamos a africanidade, enfim, os elementos indígenas, mas sobretudo a partir do Vargas ali o elemento africano. Claramente isso é muito mais valorizado não por esses grupos, né? Se a gente pegar, por exemplo, no caso do Brasil, claramente a valorização de uma nacionalidade cristã via novelas bíblicas da Record, por exemplo. Também nós temos aqui essa associação. Então, um protecionismo em relação a outras empresas que possam ser produtoras de audiovisual, permitido ainda aí pelo acordo de serviços da OMC, nesse caso permitiriam a afirmação dessas novas narrativas de identidade. No caso da Índia, né, eu conheço menos, mas tem todo um debate ali sobre, por exemplo, a realização de séries, principalmente séries que remontam ali os mitos, né, de fundação do hinduísmo, e textos clássicos, né, como Bhagavad Gita, né, que conta ali toda a história do Arjuna, um guerreiro, enfim, todo ali o processo de descoberta dele como guerreiro e de combate, enfim, até aqui como contextualização, né, o que inspirou o Paulo Coelho a escrever a letra, né, do Gita, né, que é o sucesso dele com Raul Seixas. Nós temos uma série, né, ali no contexto da ascensão do nacionalismo hindu. Então, esses produtos culturais e, portanto, a regulação do mercado cultural, como que ele se vê em relação, principalmente hoje, ao capital externo, é fundamental para entender como novas narrativas de nacionalidade são construídas, né? E no caso do Brasil, se me permitam citar isso, né, é interessante pensar que em algumas partes do país, no horário nobre, a Record já tem mais audiência do que a Globo. Então não é só uma batalha aí, como muitos veem, do TV aberta contra o streaming, mas realmente entre TVs abertas que claramente têm visões distintas do que é ser brasileiro e, portanto, estão associadas a noções distintas de nacionalidade. Mas as regulações do setor de serviços têm um papel fundamental, tanto que elas não foram mexidas e dificilmente serão mexidas num contexto de crescente nacionalismo. Nacionalismo não necessariamente econômico, mas a construção, a ênfase em identidades nacionais pode até permitir, no caso do Brasil e da Índia, algum grau de liberalização econômica, mas dificilmente vai permitir algum grau maior do que o já existente de exposição a investimentos do audiovisual. Pelo contrário, podemos ter até mais protecionismo via alguma regulação de streaming, e aí talvez possa ser um ponto de
convergência no âmbito da OMC no futuro próximo, se houver clima geopolítico para tanto. Bom, me parece que eram essas as perguntas. E eu queria mais uma vez parabenizar o Vinícius, agradecer a todos que nos acompanharam, todos e todas, pelas perguntas, pelo entusiasmo, não é, em respondê-las e nesse processo aclarar, não é, explorar vários aspectos do livro e como também dessa agenda em potencial de pesquisa que o livro propõe, né, sugere. Grande prazer, obrigada pelo convite, Vinícius, e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço seus comentários, agradeço a plateia pela audiência, muito obrigado pela atenção de todos.